Estou quase chegando, digita Cha Eun-ha no celular, ainda enrolada em seu edredom, com 30 minutos de atraso para o trabalho. O sol já invade as persianas de seu pequeno apartamento em Seul. Filha única de uma família tradicional coreana, Eun-ha desenvolveu o hábito de contar pequenas mentiras diárias para evitar conflitos, uma característica que se intensificou desde que seu pai as abandonou anos atrás. Na editora Mirai, onde trabalha como assistente editorial, ela se depara com seu exigente chefe, o diretor Park, conhecido por sua intolerância a atrasos e erros. Cha Eun-ha, você já revisou o manuscrito do autor Kim? O prazo era para ontem. Sim, senhor. Estou finalizando as anotações. Responde com um sorriso nervoso, ajeitando os papéis sobre sua mesa, embora sequer tenha aberto o arquivo. Nesse exato momento, um vento frio passa por ela, fazendo os papéis tremularem. Um homem vestido com roupas antigas, dos anos 1940, de aparência charmosa e sorriso debochado, materializa-se ao seu lado. Mentir é feio, sabia? Principalmente quando é tão óbvio, diz ele, flutuando casualmente pelo escritório. Eun-ha engasga com o café, olhando em volta. Ninguém parece reagir ao estranho que examina os objetos da sala. Você está bem, senhorita Cha? Pergunta seu chefe. Sim, perfeitamente bem. Ela responde, observando o fantasma que agora passa através de uma parede. Durante todo o dia, o fantasma a segue, aparecendo a cada mentira que ela conta. E são muitas. Quando finalmente chega em casa, exausta, Eun-ha o confronta. Quem é você? O que quer de mim? Meu nome é Jin Hyuk, para ser formal. Morri há cerca de 80 anos e estou preso nesse limbo. E só posso me materializar quando alguém mentir, explica ele pairando acima do sofá. E você, Cha Eun-ha, mente demais. Eun-ha tenta tocá-lo, mas sua mão atravessa o fantasma, deixando seus dedos formigando com uma sensação de frio intenso. Impossível! Fantasmas não existem. Tecnicamente você tem razão. Eu não sou real, no sentido convencional. Jin sorri. Tenho uma teoria. Acredito que fui enviado para ajudar você. E só poderei seguir meu caminho quando você aprender a ser completamente honesta. Eun-ha ri nervosamente. Isso nunca vai acontecer. Eu minto o tempo todo. Então parece que passaremos muito tempo juntos, diz Jin com um brilho travesso nos olhos. Naquela noite, seu telefone toca. É sua mãe, anunciando que organizou um encontro para ela com Jung Tae-woo, herdeiro da editora rival. Enquanto isso, um e-mail chega informando que a editora Mirai será comprada pela empresa da família Jung, e seu nome é o primeiro na lista de funcionários dispensáveis. Eun-ha olha para o fantasma que flutua perto da janela, observando a cidade noturna. Isso não poderia ficar pior. Jin se vira, um sorriso enigmático em seu rosto translúcido. Pelo contrário, acho que acaba de ficar muito mais interessante. No elegante restaurante Maple, com suas paredes de madeira escura e iluminação suave, Eun-ha encontra Tae-woo, um homem de 30 anos, arrogante, impecavelmente vestido em um terno caro. Seus olhos a examinam friamente, e sua conversa gira exclusivamente em torno de suas próprias realizações. Então, senhorita Cha, e que acha da nossa conversa? Pergunta ele, bebericando seu vinho importado. Estou adorando. Mente Eun-ha com um sorriso forçado. Jin aparece instantaneamente na cadeira vazia ao lado. Essa foi tão óbvia que doeu, comenta, fazendo caretas atrás de Tae-woo, forçando Eun-ha a sufocar uma risada. Disse algo engraçado? Tae-woo pergunta confuso. Não, apenas lembrei de uma piada. No dia seguinte, na editora Mirai, Tae-woo aparece para avaliar os funcionários. O clima é tenso. Alguns limpam suas mesas discretamente, outros atualizam currículos quando pensam que ninguém está olhando. Durante a reunião com a equipe editorial, Tae-woo anuncia um projeto especial. A editora busca um novo manuscrito,
revolucionário, e quem o encontrar terá um cargo garantido na nova estrutura. Os olhos de Eun-ha brilham com esperança. Determinada, ela passa a tarde no arquivo empoeirado da editora, revisando manuscritos rejeitados. Após horas de busca, seus dedos encontram uma pasta amarelada com páginas envelhecidas. Ao ler as primeiras linhas, seu coração dispara. É uma história sobre um fantasma que aparece quando alguém mente. A coincidência é extraordinária. Jin, ela chama em voz baixa. Eu adoro arquivos empoeirados, murmura deliberadamente, fazendo-o aparecer. O que foi? Ele pergunta, ajustando as mangas de seu paletó antiquado. É a nossa situação. Uma história sobre um fantasma que só aparece quando alguém mente. O fantasma examina o manuscrito, sua expressão mudando de curiosidade para uma... No porão escondido atrás de uma parede falsa, encontram uma caixa de metal contendo o final verdadeiro do manuscrito e documentos históricos incriminatórios. Era isto que eu estava tentando proteger, diz Jin, emocionado. A verdade que poderia mudar a história. Com os documentos em mãos, eles retornam à professora Kim, que promete entregá-los ao Museu Histórico Nacional. Finalmente, justiça para Jin Hyuk, diz a idosa. Sua história será contada. Naquela noite, sob as cerejeiras, em flor no Parque Namsan, com a Torre de Seul iluminada ao fundo, eles enfrentam a realidade impossível de sua situação. E agora, o manuscrito está completo. A verdade foi revelada, diz Eun-ha, temendo a resposta. Sua missão está cumprida. Agora posso ir, responde Jin suavemente, a luz que emana dele pulsando como um coração. Posso finalmente seguir em frente. Não quero que vá. Eun-ha confessa, lágrimas caindo livremente. Sei que é egoísta, mas... Jin sorri, tocando seu rosto com dedos que parecem mais reais que nunca. Algumas histórias não têm finais felizes convencionais, mas isso não as torna menos belas. Como podemos estar juntos? Você está morto há 80 anos. Eu estou viva. Lembra o que escrevi no manuscrito? Jin pergunta. O tempo é apenas uma ilusão para aqueles que encontraram sua outra metade através dos séculos. O que parece o fim é apenas um novo começo. Ele se inclina e a beija. Um beijo impossível entre o mundo dos vivos e dos mortos. Enquanto seus lábios se tocam, o corpo de Jin começa a brilhar intensamente, envolvendo-os em uma luz quase cegante. O que está acontecendo? Pergunta Eun-ha, assustada. A verdade, responde ele, começando a desaparecer. Sempre foi sobre a verdade. 1 ano se passa. O manuscrito completo de Jin Hyuk torna-se um fenômeno literário nacional e internacional. Os documentos históricos levam a uma reavaliação de eventos da ocupação, trazendo reconhecimento póstumo para muitos heróis esquecidos. Eun-ha, agora editora-chefe de literatura clássica na editora Mirai, vive uma vida honesta, mas marcada pela ausência de Jin. Em seu escritório, ela mantém um espaço dedicado a ele, sua foto antiga, o manuscrito publicado e o símbolo para a verdade emoldurado na parede. Numa manhã de primavera, Eun-ha recebe um pacote da professora Kim. Dentro, encontra um diário pertencente a Park Soo-min, a noiva perdida de Jin. A última entrada revela: Jin me disse que se algo acontecesse a ele, eu deveria continuar vivendo, continuar contando histórias verdadeiras. Ele acreditava que um dia nos reencontraríamos, em algum tempo futuro. Hoje sonhei com cerejeiras em flor e um beijo que atravessava séculos. Senti que era uma promessa, não um adeus. Naquela tarde, trabalhando em seu escritório, Eun-ha recebe um manuscrito anônimo. Ao abri-lo, seu coração para. É uma continuação da história de Jin, com sua caligrafia. Na última página, apenas uma linha. As mentiras nos uniram, mas foi a verdade que nos libertou.
Olhe para cima. Eun-ha levanta os olhos e vê um homem na porta. Não um fantasma, mas alguém real, com o mesmo sorriso e olhar de Jin. Desculpe o atraso, ele diz. Levei 80 anos para voltar, mas prometi que terminaria nossa história. Jin, sussurra ela, mal conseguindo respirar. Em outra vida, talvez. Nesta, meu nome é Kim Jin-woo. Ele sorri, estendendo a mão. Sou escritor. Como isso é possível? Ela pergunta, tocando sua mão, quente, real. A verdade tem poder, Eun-ha, o suficiente para atravessar o tempo. Ele olha para o manuscrito entre eles. Nossa história não acabou, apenas está começando novamente. Enquanto Eun-ha o abraça, a câmera se afasta, revelando cerejeiras em flor pela janela, testemunhas silenciosas de um amor que nem mesmo a morte pôde apagar. Na mesa, o antigo símbolo para a verdade brilha suavemente por um instante, então volta a ser apenas tinta no papel. Sua magia agora completa, sua promessa finalmente cumprida. Uma verdade. Eun-ha repete olhando para o símbolo que copiou. Exatamente. E há mais. Segundo registros, Jin-hyuk tinha uma prometida, uma jovem professora chamada Park Soo-min. Ela também desapareceu naquela época. A professora então mostra uma fotografia em sépia, protegida entre folhas de papel especial. A semelhança entre Eun-ha e a jovem da foto é impressionante. É quase como olhar para um espelho do passado. Isso é impossível, Eun-ha murmura, tocando a própria face. Durante minha longa vida acadêmica, aprendi que impossível é apenas uma palavra que usamos quando não compreendemos algo completamente. Responde a idosa com um sorriso enigmático. Senhorita Cha, quem é realmente o homem que você me apresentou? Com lágrimas nos olhos, Eun-ha confessa tudo. Sobre Jin, o fantasma que aparece quando ela mente. Sobre como encontrou o manuscrito. E como, contra toda lógica, se apaixonou por ele. Para sua surpresa, a professora não demonstra choque ou descrença. Em toda a minha vida estudando literatura, aprendi que as histórias mais fantásticas, frequentemente, carregam as verdades mais profundas. A professora então revela algo que muda toda a perspectiva. O manuscrito que Eun-ha encontrou não está completo. O final real, contendo revelações históricas importantes, está guardado em um local mencionado em código nas últimas páginas. Um código que apenas Jin poderia decifrar. O fantasma de Jin-hyuk não está aqui apenas por suas mentiras, senhorita Cha. Ele está aqui para completar algo inacabado. Algo relacionado a você, ou a quem você era. Naquela noite, em seu apartamento, Eun-ha toma uma decisão transformadora. Ao invés de continuar mentindo, ela decide contar apenas verdades, não importa quão dolorosas sejam. Liga para sua mãe e confessa que não quer o casamento arranjado. Liga para Tae-woo e diz que não pode continuar com a farsa do manuscrito. Prefiro perder meu emprego do que minha integridade, ela diz, sentindo uma liberdade que nunca experimentara antes. Enquanto a chuva cai suavemente lá fora, Eun-ha senta-se com o manuscrito em seu colo, aceitando as consequências de suas escolhas, mas sentindo uma estranha paz interior. Jin, ela fala para o apartamento vazio, não sei se você pode me ouvir, mas preciso dizer isto. Eu te amo. E esta é a maior verdade que já disse. Você me ensinou mais sobre honestidade em alguns dias do que aprendi em toda a minha vida. Um relâmpago ilumina dramaticamente o céu noturno. A energia elétrica cai em todo o prédio, mergulhando o apartamento na escuridão. E então, no centro da sala, uma luz azulada suave começa a formar-se, crescendo em intensidade até tomar a forma de um homem. Jin aparece, não como um fantasma translúcido, mas sólido, quase real, emanando uma luz suave que ilumina o ambiente. Como?
Eun-ha pergunta boquiaberta, levantando-se lentamente. Eu não menti, disse apenas a verdade. Exatamente, responde Jin com um sorriso gentil. Você finalmente entendeu. Jin explica que seu vínculo com Eun-ha nunca foi realmente sobre mentiras. Era sobre verdades não ditas, promessas não cumpridas, destinos interrompidos. Fui condenado por tentar revelar a verdade sobre as atrocidades do regime. Prometi à minha noiva que voltaríamos a nos encontrar, que publicaríamos a verdade juntos. Mas nunca tive chance de cumprir essa promessa. Sumin era eu, não era? Eun-ha pergunta suavemente. As peças finalmente se encaixando. Jin se aproxima, estendendo a mão para tocar o rosto dela. E milagrosamente, seus dedos agora sólidos tocam sua pele, quentes e reais. Desde o primeiro momento em que te vi, senti essa conexão impossível, essa familiaridade inexplicável. Juntos, como investigadores de um mistério que atravessa décadas, eles decifram o código escondido nas entrelinhas do manuscrito. As coordenadas apontam para uma antiga casa tradicional, nos arredores de Seul, agora quase em ruínas, onde Jin viveu seus últimos dias. Na manhã seguinte, Eun-ha confronta Tai-woo e o diretor da editora. Não posso entregar o autor, porque ele não existe mais neste mundo. Jin Hyuk morreu há 80 anos, e este manuscrito é genuinamente dele. Se quiserem publicá-lo como uma descoberta histórica importante, apoiarei o projeto. Se não, aceito minha demissão. Para surpresa de todos, a professora Kim entra na sala, trazendo documentos históricos e análises caligráficas. O manuscrito é absolutamente autêntico, declara ela. O que temos aqui é um tesouro literário nacional. Tai-woo, vendo a oportunidade de prestígio, muda de posição. Publicaremos como um manuscrito perdido então. Quanto ao nosso arranjo pessoal, terminado, responde Eun-ha firmemente. Meu coração pertence a outro. Aquela tarde, você se parece exatamente com Jin Hyuk, completa Jin com um sorriso encantador. Era meu avô. Encontrei seu manuscrito inacabado entre pertences familiares e decidi completá-lo. Meu nome é Kim Jin-woo. A reunião prossegue como uma dança delicada sobre gelo fino. Jin encanta a todos com seu conhecimento profundo da era colonial e detalhes históricos que apenas alguém que viveu aquela época poderia conhecer. A professora, inicialmente cética, parece cada vez mais fascinada. Tai-woo, percebendo o valor potencial do manuscrito, muda sua abordagem. Precisamos celebrar esta descoberta. Sugiro um jantar no Hotel Sheila. Durante o luxuoso jantar, cercados por executivos importantes, Tai-woo faz um anúncio que pega Eun-ha completamente de surpresa. Gostaria de anunciar oficialmente que as famílias Jung e Cha estarão unindo-se não apenas nos negócios, mas também através do matrimônio. A senhorita Cha Eun-ha em breve se tornará minha esposa. A equipe da editora aplaude entusiasticamente, enquanto Eun-ha permanece congelada, o rosto uma máscara de falsa alegria que esconde seu horror interno. Não estou feliz com isso, sussurra para si mesma. Uma verdade que faz Jin começar a desaparecer ao seu lado. Estou absolutamente extasiada com o noivado, acrescenta rapidamente em voz alta. Jin volta a se materializar, mas seus olhos revelam uma dor inesperada. A professora Kim, observadora e perspicaz, nota a estranha dinâmica entre Eun-ha e o suposto Jin-woo. Após o jantar, ela puxa Eun-ha para uma conversa privada. Há algo muito peculiar acontecendo aqui, diz a idosa. Passei minha vida estudando Jin Hyuk. Aquele homem não é neto dele. Como pode ter certeza? Porque Jin Hyuk morreu antes de ter filhos. E tenho uma de suas raras fotografias. É como ver um fantasma. Professora, Eun-ha diz respirando fundo, e se eu lhe contasse a verdade? Uma verdade impossível.
Antes que possa continuar, Taiwu interrompe, anunciando que a professora conduzirá um processo formal de autenticação do manuscrito, incluindo amostras de DNA para confirmar o parentesco. Sob a chuva fina que cai sobre Seul, iluminada pelas luzes da cidade, Jin e Eun-ha caminham lentamente para casa, enfrentando o colapso de seu plano. Acabou, diz Eun-ha, a água escorrendo por seu rosto. Não podemos forjar um teste de DNA. Sabia que isso aconteceria. Mentiras sempre nos alcançam. E agora? Perderei meu emprego e serei forçada a casar com um homem que desprezo. A outra opção, diz Jin, a verdade. Se contarmos a verdade, você irá embora, Eun-ha admite, revelando seu maior medo. E se eu não quiser ir? A voz de Jin é quase um sussurro. Eun-ha estende a mão para tocar seu rosto, mas seus dedos atravessam a imagem fantasmagórica. As lágrimas em seu rosto se misturam com a chuva. Isso é loucura. Me apaixonar por alguém que só existe quando eu minto. Neste momento, Jin começa a desaparecer, porque Eun-ha disse uma verdade absoluta sobre seus sentimentos. Eun-ha, ele grita, sua forma dissipando-se na noite chuvosa. Eu também... Suas últimas palavras são levadas pela tempestade, deixando Eun-ha sozinha na rua deserta. 3 dias se passam sem sinal de Jin. 3 dias de agonia para Eun-ha, que tenta toda sorte de mentiras, das mais simples às mais elaboradas, desesperada para fazer o fantasma reaparecer. Adoro acordar cedo. Nunca quis ser escritora. Sinto-me perfeitamente bem hoje. Cada mentira ecoa em seu apartamento vazio, sem resposta. Na editora, tudo desmorona. A professora Kim informa que não pode prosseguir com a autenticação do manuscrito sem o autor. Taiwu, furioso, convoca Eun-ha para uma reunião a portas fechadas. Você inventou esse autor, não foi? Ele acusa batendo na mesa. O manuscrito provavelmente é falso também. O casamento arranjado também está em risco, com a família Jung ameaçando romper relações com os Cha. A mãe de Eun-ha liga incessantemente, alternando entre lágrimas e ameaças. Sozinha em seu apartamento, Eun-ha relê obsessivamente o manuscrito de Jin, buscando alguma pista. Na última página, quase escondido na margem, ela nota um símbolo pequeno e quase apagado, semelhante ao caractere antigo para verdade em Hanja. Intrigada, Eun-ha visita a professora Kim em sua casa tradicional nos arredores de Seul. A idosa a recebe com surpresa. Senhorita Cha, que coincidência. Estava prestes a ligar para você. Em seu escritório aconchegante, repleto de livros antigos, a professora revela sua descoberta. Após pesquisar meticulosamente registros históricos e arquivos militares recentemente desclassificados, encontrou evidências de que Jin Hyuk foi executado por escrever contra o regime colonial. Sua última obra nunca foi encontrada. As autoridades a procuraram desesperadamente. Eun-ha apresenta o manuscrito a Taiwu no dia seguinte, afirmando ter encontrado um novo autor promissor. Ele lê algumas páginas, visivelmente impressionado. Isso tem potencial, mas preciso conhecer o autor pessoalmente antes de prosseguirmos. Traga-o aqui em 3 dias, ordena Taiwu. E se conseguir, seu emprego estará garantido. No caminho para casa, Eun-ha entra em pânico. O que vou fazer? Inventei um autor que não existe. Jin, surpreendentemente contemplativo, revela. Há algo estranhamente familiar naquela história. Estou tendo flashes de memória. Acredito que era escritor quando estava vivo. Na verdade, acho que esse manuscrito pode ser meu. Aquela noite, pesquisando online, Eun-ha confirma a suspeita. O manuscrito foi escrito por Jin Hyuk, um autor morto em 1943, durante a ocupação japonesa. As fotografias em preto e branco mostram um homem idêntico ao fantasma que flutua ao seu lado. Jin, este manuscrito é seu.
ela sussurra, virando-se para encará-lo. Um plano começa a se formar na mente de Eun-ha. E se você se passasse pelo autor, poderíamos dizer que é um descendente recriando sua obra. Impossível, só apareço quando você mente, lembra? Eun-ha sorri determinada. Então vou mentir. Muito. Os dias seguintes são dedicados a uma preparação intensa. Eun-ha e Jin desenvolvem uma estratégia detalhada para enganar Tai-woo, criando uma identidade falsa como Kim Jin-woo, suposto neto do autor original. Entre mentiras deliberadas para manter Jin visível durante os ensaios, Eun-ha descobre mais sobre seu passado. Fui parte da resistência coreana durante a ocupação japonesa, revela Jin enquanto examinam documentos históricos. Usava minha escrita como forma de protesto velado. Fui preso e executado antes de publicar meu livro. Lembro do dia em que os soldados vieram. Havia escondido o manuscrito, mas nunca pude contar a ninguém onde estava. Para manter Jin visível, durante os longos ensaios, Eun-ha conta pequenas mentiras. Adoro acordar cedo, diz ela pela manhã. Nunca chorei assistindo dramas. Afirma à tarde quando ele começa a desvanecer. Durante um desses momentos, seus rostos ficam muito próximos, criando um momento de tensão inesperada. Por que você começou a mentir tanto? Jin pergunta. Eun-ha hesita, então confessa. Comecei depois que meu pai nos abandonou. Ele prometeu que voltaria no meu aniversário de 10 anos. Preparei um bolo com minha mãe, vesti meu vestido favorito e esperei o dia todo na porta. Ele nunca apareceu. Foi quando percebi que as pessoas mentem sobre coisas importantes. Então, por que eu não mentiria sobre as pequenas? Jin a observa com compaixão. Às vezes, a verdade dói mais que qualquer mentira. É por isso que minto. Ela responde, olhando para a cidade iluminada. É mais fácil. Fácil não significa melhor, Eun-ha. Acredite em alguém que morreu com verdades não ditas. Na manhã da reunião com Tai-woo, enquanto se prepara nervosamente, Eun-ha recebe uma mensagem de texto que a deixa paralisada. Sua mãe informa que as famílias Cha e Jung estão organizando uma festa de noivado para ela e Tai-woo, sem consultá-la. Como puderam fazer isso? Grita ela para o telefone. Jin observa Eun-ha com preocupação. Um casamento arranjado com aquele arrogante? No século XXI, isso é absurdo. Não tenho escolha, responde Eun-ha, enxugando as lágrimas. Minha mãe sacrificou tudo para me criar depois que meu pai partiu. Trabalhou em 3 empregos para pagar meus estudos. E quanto a você? E seus sonhos? Sua felicidade? A pergunta paira no ar, carregada de um significado que nenhum dos dois está pronto para confrontar 2 tipos diferentes de prisão. Eun-ha presa por expectativas sociais, Jin preso por questões não resolvidas de sua vida passada. Na editora, para complicar ainda mais a situação, Tai-woo traz uma convidada surpresa. A professora Kim, renomada especialista em literatura coreana da era colonial. Trouxe a professora para autenticar o manuscrito e conhecer seu autor misterioso. Anuncia Tai-woo com um sorriso calculista. O coração de Eun-ha afunda. Um editor comum poderia ser enganado, mas uma especialista acadêmica? O plano estava desmoronando antes mesmo de começar. A professora Kim, com seus óculos de armação dourada e cabelos brancos presos em um coque tradicional, examina o manuscrito com dedos delicados que tratam as páginas amareladas com reverência. Este estilo é extraordinariamente similar ao de Jin Hyuk, um autor que estudei extensivamente. Observa ela. Onde está o escritor que vocês prometeram apresentar? Ele está atrasado. O trânsito em Seul é terrível hoje, responde Eun-ha, nervosamente.
Que pena, detesto atrasos. Sempre fui extremamente pontual, comenta a professora. Uma mentira educada que faz Jean materializar-se instantaneamente. A idosa deixa cair seus óculos quando vê Jean empalidecendo. Impossível.